Deus é bom. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 36. Queria pedir que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos ler juntos esse texto a partir do versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para... eu estou no capítulo 6, desculpa. E eu lendo aqui, eu disse, oxi, e agora? Não, o pior é eu lendo e dizendo assim, fui errado, fiz a mensagem errada aqui. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira o pedaço de uma veste nova para cozinhar em veste velha, pois se romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Repita comigo: o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Amém. E ambos juntamente conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Senhor, obrigado por tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nessa manhã possamos entender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão acompanhando em suas casas, que o Senhor venha derramar da tua graça, abrir os olhos do nosso entendimento, para compreender, Senhor, a tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre religiosidade versus vinho novo. Tá? Hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. E aqui nesse texto que nós lemos fala sobre vinho novo. E eu creio que algo poderoso o Senhor vai trazer ao nosso coração. A religiosidade no contexto popular é algo aparentemente bom. É sobre ser religioso, ter prática do contato com o divino e etc. Mas esses rituais que ao longo do tempo trouxeram disciplinas espirituais, abençoou o povo de Deus e a sua igreja, mas também com a mente cauterizada pode escravizar as pessoas nessas práticas. E até tendo como modo de ser salvo somente por essa tal prática. Então, a religiosidade, ela, no contexto, se você fizer uma pesquisa, vai falar algo como se dissesse assim, algo muito bom. A religiosidade, ser religioso e etc. Mas, sabemos que, ao longo do tempo, a religiosidade, ela pode, através de uma mente cauterizada, aquela mente que não se abre para o novo de Deus, ela pode se prender a isso. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Tem um povo nos Estados Unidos que se chama Amish. Não sei se você já ouviu falar nos Amish. Os Amish, eles são um povo, são anabatistas. Eles são dos menonitas, eles são cristãos, mas eles são apegados às tradições antigas. É um povo que vive lá nos Estados Unidos, de uma forma que até alguns deles, por exemplo,
os mais antigos e ortodoxos deles não têm luz elétrica. Eles têm luz de candeeiro em casa com querosene. Eles não usam nenhum tipo de tecnologia, porque eles acreditam que essa proximidade com a tecnologia fazem com que eles estejam distantes de Deus ou sejam parecidos com o mundo. Andam de carroça, de charrete, de cavalo. Para arar o campo, eles usam ainda cavalo, um trabalho que seria feito com trator, por exemplo. Lá é uma região muito fria, então eles não têm geladeira. No subsolo deles, das suas casas, nesse subsolo, como é muito frio, eles armazenam a comida, carne, dentro de potes, né, de vidro. Armazenam comida por muito tempo, geleia, várias coisas, e até carne, frango, carne, eles armazenam lá como é muito frio. E gelo eles guardam numa cabine de gelo, toma banho uma vez por semana, numa bacia lá, num negócio grande. Então deve ser bem cheiroso, pessoal. Mas eles têm essa crença. E caminham toda a comunidade assim, as crianças, todo mundo. E quando eu estava vendo esse vídeo, né, sobre os Ameshes, uma jovem que fugiu de casa, ela e o namorado fugiram de casa. Eles decidiram não viver mais daquela forma, né, diante da religião. Repitam, religião cristã, eles no domingo adoram ao Senhor. As vestes das meninas, por exemplo, é aquela veste de roupa de batismo mesmo, com um véu e etc. E eles vivem assim. Aí tem os Ameshes mais atualizados, que tem eletrodomésticos, tem bicicleta elétrica. Isso para os da antiga ordem, isso é uma afronta, ter uma bicicleta elétrica. Então, as tradições que eles criaram em torno deles, são tradições não bíblicas, mas de uma forma de interpretar a Bíblia. Eles estão presos dentro disso. Tem seus benefícios e seus malefícios. Benefícios, por exemplo, há estudos que, por eles viverem sem telas, sem toda essa tecnologia, e a alimentação deles ser uma alimentação que eles mesmos plantaram, colheram e etc., né? Tudo deles é altamente orgânico. O índice de autismo das crianças deles é muito baixo. É muito baixo mesmo. Então tem seus benefícios, saúde, etc., tal, vivem melhor. Malefícios, por exemplo, essa jovem, diante da religião, né, diante da forma doutrinária deles, eles diziam que ela uma vez perdeu a tarraxa de um brinco. E por ela perder... Não foi a tarraxa de um brinco, não. Nem usam brinco. Ela perdeu um alfinete, que era da roupa. E isso poderia condená-la ao inferno por causa da roupa dela. Então foi que ela pensou. Ela disse assim, já que eu vou para o inferno por causa do alfinete, eu vou para o inferno andando de carro, que ela não podia andar de carro, lembra? Só podia andar de bicicleta ou de charrete. Ela disse, então eu vou andando de carro. Então ela pulou do primeiro andar e fugiu com o namorado. E quando eles dois estavam dentro do carro, eles deram um grito assim de liberdade. Enfim, quando ela estava gravando esse vídeo, ela já tinha se divorciado, depois de muitos anos desse primeiro amor, já estava divorciada. E eu estava dizendo a Rafaela, está vendo que uma doutrina antibíblica, errada, causa na vida de uma pessoa e prejudica até a posteridade dela. Porque o menino pode ter sido o amor da vida dela, mas também cresceu diante de situações terríveis, onde o homem está ali como o mandante da casa, manda em tudo, aquela coisa toda, rege com mão de ferro. Então, tudo isso vai trazendo prejuízo no futuro. O que acontece? O extremismo, ele nunca vai nos levar ao centro da vontade de Deus. Pelo contrário, ele vai nos cegar e vai nos levar a pecar até contra Deus, quando não percebemos o que Deus está falando para nós. Então, nesse texto que nós lemos,
fala sobre o vinho novo. E nós vamos entender um pouco sobre religiosidade, o que é religiosidade e por que ela é um problema. No contexto bíblico, a religiosidade representa uma prática externa de fé sem transformação interior. Porque é o apego a formas, rituais, tradições humanas que não geram vida espiritual hoje na maioria das pessoas. Você vê uma coisa que acontece com muita gente, é que hoje ser evangélico, estar no meio dos evangélicos, para muita gente é o quê? É até sinal de alguém bem sucedido, porque ele deixou aquela prática mundana, as festas, e começa a andar com pessoas que estão lhe dando um conselho aqui e outro ali. Mas semana passada nós estávamos falando sobre isso, que o evangelho precisa causar em nós, primeiro, arrependimento. Então quando você vê um artista ou um amigo dizendo assim, não me arrependo da vida que eu vivi, ele não foi tocado pelo evangelho de Jesus. Porque a primeira coisa que o evangelho causa em nós é arrependimento. Tem que causar em nós arrependimento. As pessoas precisam se converter chorando, dizendo, eu me arrependo da velha vida, eu quero a nova vida em Jesus. Vai ter gente que hoje é só, está todo mundo indo, eu estou emocionado, eu vou com todo mundo, parece ser um negócio bom. E quando ele não é discipulado, o que é que o discipulado faz? Arranca de você o falso entendimento. A religiosidade, ela pode ser uma prática como muita gente faz. Chega diante de um templo, se ajoelha ou fica em pé, diante de uma estátua, e ali faz as suas práticas. E para ela tá bom, pronto, eu fiz isso aqui é meu momento espiritual. Saio daqui, vivo a minha vida. Não pode. Não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que a palavra de Deus nos guia. E uma coisa importante sobre a religiosidade é que muita gente acha que não é necessário voltar para a base. Todo cristão deve todo ano fazer uma revisão da leitura da Bíblia. Ah, mas eu já li a Bíblia 10 vezes. Leia 11, 12, até você morrer. Continue lendo a palavra de Deus. Leia a Bíblia toda e, se possível, todos os dias. É importante. Por quê? Porque ela traz discernimento, ela nos confronta. Eu estou lendo esses dias, meditando no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, e tem me confrontado sobre muitas coisas, aberto os meus olhos e visto, porque muitas vezes nós olhamos para Deus e dizemos assim, Deus parece ser injusto. Mas é interessante o quanto o povo se esquece de Deus ao longo do tempo, e facilmente se esquece de Deus. Tem uma história num livro teológico que eu li há uns anos atrás, a história de Epimênides. Epimênides, ele morava depois de um rio, em Atenas teve um surto de doença, como se fosse uma Covid dessa, uma malária, alguma coisa do tipo assim. Teve um surto de doença, muita morte, muita gente doente, e eles começaram a levantar altares para os seus deuses, levantando altar, e nada acontecia. Aí depois de ter feito vários trabalhos para vários deuses e não ter resposta, alguém disse assim, olha, tem um cara ao longo do rio, que ele adora um Deus invisível, um Deus que ninguém vê, nunca se viu, nem ele mesmo viu, mas ele adora esse Deus. Manda chamar esse cara. Esse homem vem, eles estão lá preparando o altar, e quando ele está preparando o altar, o pessoal pergunta, como é que é esse Deus? Porque todos os deuses, eles têm uma aparência, né? É o sol, a lua, o mar, qualquer coisa feia, bonita. A maioria é tudo feio, né? A maioria dos bonecos é feio. E aí, ele diz, eu não sei. E eles fazem um altar sem nada e escreve ao Deus invisível. Lá em Atos, nós vamos ver Paulo, quando ele diz, ele vai em Atenas e diz, hoje eu vou falar
ele diz: Atenenses, entrei em sua cidade, vi muitos postes de ídolos bonitos, e tinha um altar lá ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu vim falar para vocês. E acontece que eles levantaram o altar, a praga cessou, o imperador disse: vamos adorar ao Deus desconhecido. 7 dias de festa, 7 dias de festa, adorando tal. Depois que passou a festa, meu irmão, depois que a maré baixa, todo mundo está bem, todos esqueceram do Deus invisível e passaram a viver suas velhas práticas. Então a religiosidade é um ato, como eu disse, parece ser algo bom. Irmão, é religioso, é algo bom, né? Mas nem sempre. Quando eu estou apegado somente aos meus rituais, como por exemplo, tem pessoas que acreditam que quando Jesus voltar, ele tem que estar de calça, porque senão ele não vai subir. Isso, meu filho, Deus criou você. Deus que fez o teu órgão genital, Ele sabe o tamanho, Ele sabe tudo que tu tem. Deus não tem a tua mente caída, não. Deus não tem a nossa mente caída. Deus não tem problema, porque Ele vê quando você está fazendo sexo abençoado por Ele, que foi uma promessa diante do altar, e quando você está pecando contra Ele, Ele está nos vendo. Então é uma idiotice tão grande imaginar que porque eu estou nu, Deus não me vê. É se igualar a Jonas, acreditar que vai fugir de Deus porque pegou outro barco. Vocês estão entendendo? O nível de uma falta de profundeza, de intelectualidade, de conhecimento que nós temos, acreditar isso. Agora, quando vamos nos reunir coletivamente, vamos fazer uma festa para o Senhor, fazemos com excelência, procuramos fazer com excelência tudo o que temos. Isso é um ato que agrada a Deus, porque é uma resposta para Deus. Mas o que eu estou dizendo é, essa crença que as pessoas têm sobre coisas que não vão avançar a sua vida. Se eu não fizer assim, irmão, Deus não escuta. Orar de madrugada, a fila é menor. É não, querido, porque lá na Coreia do Norte, que já é de manhã, enquanto está de madrugada, lá tem mais gente orando do que aqui, sabia disso? É um dos países que mais tem evangélicos, pessoas orando. O culto da madrugada, a oração da madrugada na Coreia, dá mais gente do que num culto comum. Lá tem a maior igreja do mundo, com milhões de membros. É na Coreia do Sul. Nossos pastores têm uma ligação com eles lá, e já foram alguns, e todo ano sempre tem um negócio, eles vão lá. Ele diz, cara, o nível de oração deles, as igrejas tem uma luzinha vermelha, igual aquelas luzes como se fosse para helicóptero, quando passa nos prédios, né? Todo prédio é alto, acho que é acima de 4 andares, né, Wallace? Mais alto, ele tem uma luzinha vermelha para piscar para o helicóptero poder sinalizar de noite. Então essas igrejas têm, quando eles têm oração da madrugada, lá fica aceso a luzinha mostrando que os irmãos estão orando ali. Então, se orar de madrugada a fila é menor, sabe, gente, a gente é preso com a mentalidade caída, coisas que não estão na palavra do Senhor. Porque quando o véu foi rasgado, a gente tem acesso. As pessoas falam assim, aí querem questionar. Jesus orava de madrugada. Presta atenção, Jesus estava cumprindo o quê? A lei. Antes dele morrer, todas as coisas que ele vinha fazendo era cumprir a lei, para ser perfeito naquilo que eu e você não conseguimos ser perfeito. Ele estava cumprindo a lei. Depois que ele morre e ressuscita, ele dá uma nova instrução aos discípulos. Enquanto ele está na jornada, ele também está ensinando aos discípulos como eles vão se comportar. Mas tem muita coisa que Jesus estava cumprindo a lei. Agora, ore de madrugada, ore de manhã, ore de tarde, ore. Busque o Senhor. Tenha prazer de estar com Ele. Pastor, em pé, deitado, ore, meu irmão, como você se sentir mais confortável.
no sentido de que você vai estar concentrado, olhando para o Senhor, meditando nele, seja deitado, seja em pé. Mas as pessoas querem sentir o sacrifício. Por quê? Porque elas querem sentir prazer no seu sacrifício para Deus, para se sentirem aceitas por Deus, para se sentirem amadas por Deus, enquanto poderiam receber de graça o seu amor, e só devolver a Ele a glória. Mas até nisso, nós queremos roubar a glória de Deus. Por quê? Nós queremos dizer, eu fiz, eu cumpri, eu sou um servo que olha, não sei o que, não sei o que, me achei melhor que o irmão. Eu encontrei na minha caminhada muita gente vivendo nessa hipocrisia dentro do seu coração, porque fica se comparando com os outros, analisando a vida do outro, enquanto o cara muitas vezes não deu muita coisa. Os homens de Deus que eu encontrei que fez muita coisa para o reino, com humildade, com sabedoria, esses homens não disseram nada do que fizeram. Eles têm consciência do que fizeram para Deus. E sabe por que eles não dizem nada? Porque eles foram abraçados por uma humildade de espírito do Senhor. Que quando as pessoas chegam e dizem assim, meu irmão, que palavra maravilhosa. Ele, glória a Deus, meu irmão. Amém. Foi o Senhor. Está entendendo? Devolva a glória para Ele. Ah, porque o irmão fulano é uma bênção, é maravilhoso, e todo mundo está falando bem de você. É legal quando todo mundo vê o seu lado bom e fala bem de você. Amém. Isso é bênção. Mas dentro da nossa casa, a nossa família conhece o nosso mal, né? Sabe quando a gente tropeça. Sabe quando a gente está errado. E é esses que precisam ver a glória de Deus em nós. Os de fora é muito fácil. Porque eles não vão conhecer por dentro do nosso coração. Eles vão conhecer a nossa máscara. E Jesus quer tirar a nossa máscara. Abra aí Mateus 23. A partir do versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Próximo versículo. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Muitas vezes nós olhamos esse texto dizendo assim, eu não sou fariseu. Gente, fariseu era conhecedor da palavra. E nós muitas vezes somos fariseus, conhecedores da palavra. Mas estamos muitas vezes vendo assim, exteriormente vocês parecem justos, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus estava confrontando um povo que conhecia a palavra, porque nem todos podiam ter acesso ao templo. Os aleijados, os pecadores, publicanos e etc. não podiam. Estamos todos agora revestidos pela misericórdia e graça de Deus. Todos têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia e ao templo. Sim? Sim ou não? Todos nós temos acesso. Podemos comprar a Bíblia em qualquer lugar. Podemos ler no celular, ouvir, assistir. Mas temos que deixar a palavra entrar no nosso coração e começar a mexer dentro de nós. E Jesus repreende os fariseus, dizendo, vocês são hipócritas, semelhante a sepulcros caiados. O que é isso? Por fora ele é muito bonito. Você chega lá no cemitério, tem cada monumento, tem cemitério que não parece um cemitério. A crença, a religiosidade leva a umas coisas interessantes. No México, é um país muito divergente, místico, muito idólatra. Até os caras, os traficantes dos cartéis, eles têm os seus próprios santos. Tem até o Deus da morte. Celebram o Deus da morte.
E tem sepulcros lá que não é sepulcro, é uma casa, toda arrumada, cheia de mármore, com ar-condicionado. É sério. Os donos de cartel, os traficantes top lá, quando morre, ele é enterrado num lugar bem bonito assim, porque a crença dele é que aquilo é uma oferenda ao caba que morreu, para ele estar bem, para o espírito dele caminhar legal. Mas só tem osso ali, gente. Morreu, acabou. E é isso que fala de sepulcro caiado. Mas aí vamos refletir sobre nós. Às vezes estamos bonitos, arrumados, cheirosos, organizados, tendo uma boa aparência, mas por dentro estamos podres. E eu não estou falando só na questão de pecados sexuais. Eu estou falando de pecados que a gente às vezes nem entende que é pecado. Julgamentos. Não é que nós não podemos julgar. A palavra diz que nós vamos julgar o mundo. Vamos julgar as práticas desse mundo. Mas são santos diante de Deus que vão julgar isso. Mas nós julgamos aparentemente sobre coisas que nem sabemos. A gente tem conjecturas sobre pessoas que a gente não tem nem noção. Porque é muito mais fácil julgar do que perguntar: como é que você está? E a pessoa vai dizer sempre o que todo mundo diz: eu estou bem. Meu irmão, não sei o que é. Aí eu vou lhe dar uma chave para você conversar com alguém que Deus está te mostrando. Você está sentindo que ela não está bem. Me desculpe, meu irmão, se eu estou insistente, mas eu não sei se é da carne ou do espírito, mas eu estou sentindo que você não está bem. Tem alguma coisa que você precisa falar? E às vezes ele, como sepulcro caiado, também ele vai dizer: não, meu irmão, está tudo bem. Se Deus te mostrou, qual é o teu papel? Qual seria o nosso papel? Se Deus te mostrou, qual é o papel? Orar. Ore por aquela pessoa. Mas às vezes a pessoa diz: olha, fulano é orgulhoso demais, está mal aí alguém fofocou, alguém disse, ou alguém falou: irmão, não está bem, ouvi dizer e tal, está certo. Aí você já deveria aumentar o nível de oração, porque agora você sabe o que está passando. E a pessoa não quer falar. Você ora: Senhor, que ele abra o coração para poder ouvir, para poder confessar. Se Deus te mostra que alguém está mal intencionado, às vezes a pessoa que tem um dom de visão, eu já vi muito isso, Deus mostra para a pessoa, aí ela acredita: por Deus me mostrou, é porque vai acontecer. É tiro e queda, quando Deus me mostra, acontece. Por que você está se orgulhando disso? Por que você está feliz com isso? Deus te mostrou para você orar por essa pessoa, para você se posicionar na brecha por aquela pessoa. Mas não, vem um espírito de orgulho. Aí quando eu vejo, e a pessoa não entendeu que ela está acumulando para si uma cobrança na eternidade. Ela não entendeu que está acumulando para ela uma cobrança na eternidade. Eu te mostrei no dia do livro da vida, está aqui, ó. Eu te mostrei que fulano de tal não era uma boa pessoa, estava mal intencionado. Você, ao invés de orar por ela, para ver a transformação dessa vida, você se orgulhou da visão e ficou só esperando o desastre acontecer. Quantas pessoas não são assim, irmãos? Se comporta como Jonas. Jonas, não, aquele povo não merece oração, visita, não. Eu nem fui, eu não queria pegar o caminho, porque aquele povo é terrível. Eles não merecem o arrependimento, eles não merecem teu perdão, eles não merecem a tua misericórdia, Deus. E Deus, que conversa é essa? Como é que o barro vai dizer como é que eu faço? Né? E aí, a cidade era para ele andar uns 3 dias anunciando que havia uma destruição sobre Nínive. Ele correu para pregar. Olha o coração do profeta. Correu a cidade em um dia e anunciou na cidade. E o povo, ouvindo o que o profeta disse, começou a entrar em jejum e oração. E o rei, ouvindo que o povo estava se manifestando em jejum e oração, ele faz o quê? Ele abre um decreto
para que toda a cidade, ela se submeta ao Senhor e fique em jejum, em arrependimento. Olha, nem criança de peito, nem né? Então nessa experiência aqui, Pedro estava orando, e é interessante que ele estava com fome, né? E ele foi pedir para o pessoal fazer a comida, mas ele ali com fome, veio uma visão, e dali, nessa visão, vem um lençol, e vem vários animais, imagine, cachorro, cavalo, coisa que não comia, urubu, né? Todo tipo de coisa que não era comum de se comer, camarão, que o judeu não comia camarão, porco, chamava de imundo. E aí, pelas 3 vezes, o anjo falou o quê? Não chame de impuro ou imundo aquilo que eu santifiquei, que eu purifiquei. Vamos agora para o versículo. Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Isso é quando Pedro chega até a casa dele, depois que sai com os rapazes. Até esta hora, estava em jejum até esta hora, 4 dias, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim me apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade, e que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começou pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E ali ele vai falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus. Da ressurreição dos mortos, mandou pregar o povo, tudo. Ele disse: a este nós damos testemunho dos apóstolos e profetas. Versículo 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Até esse momento, eles imaginavam que eles eram ainda socais sobre os judeus, a quem Deus reconciliou, apesar de que Jesus tinha falado anteriormente que isso ia chegar sobre todos. Todo o povo ia sentir essa graça. Todo o povo ia sentir esse Espírito. Mas quando o apóstolo Pedro, ele fala lá: não, isso é imundo. Deus não aceita isso. Não posso comer. Ele disse: Jesus, eu não como. Nunca comi coisa impura. E o que é isso? É um choque sobre a nossa religiosidade. Deus está te chamando muitas vezes para algo novo, e você está dizendo não, diz para Jesus: eu não vou fazer. Porque a minha prática religiosa não permite que eu me encontre com essas pessoas, que eu visite tal. A prática religiosa gerou uma separação por muito tempo entre os que precisam de Jesus e aqueles que conheceram a Jesus. Porque a prática religiosa dizia assim: você vem, se converte, tem que apresentar logo a mudança. Mude logo sua roupa. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não têm uma coisa chamada consciência e empatia. Porque imagine uma pessoa que viveu no mundo, escravo do diabo, por muito tempo. 15, 20 anos, 30 anos da sua vida.
escrava do diabo. Como? Quando o diabo escraviza alguém, ele faz o quê? Ele vira a vida da pessoa de cabeça para baixo, prostituição. Você acha que essa pessoa vai ter um vestido longo? Nem para uma festa ela vai de vestido longo. Ela bota um vestido que o lascão vem da ponta do pé até a virilha, meu amigo. E hoje em dia é assim mesmo. Hoje em dia a sensualidade. Eu quero perguntar para as novas crentes que eu vejo hoje. Queria saber se elas conseguiam passar uma semana sem postar a sensualidade delas na rede social e só versículo bíblico. Porque eu vejo de crente postando todo dia a roupinha da academia, o abdômen bonitinho e tal. Eu não sei o que tem na cabeça dessas mulheres assim, que ela não acha que aquilo ali é um espírito de sensualidade. Não. É o que a mente desse mundo diz: seja sensual, se aceite e mostre para todo mundo, porque não julgueis para não ser julgado. Mas está escrito na palavra de Deus que nós não podemos viver mediante o curso deste mundo. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas tenham uma renovação da sua mente. E ali elas estão levando os homens que vê a desejar. Oxi, se ele não desejar, tem uma coisa errada com ele. Ele tem que desejar, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque se ele não desejar e nem pedir misericórdia ao Senhor, tem duas coisas erradas. Ele não gosta da fruta que Deus preparou para o homem. Aí ele tem que pedir misericórdia mais ainda. Jesus, me deixe de gostar da outra fruta que o Senhor não preparou para o homem. Mas está ali, meu amigo, mostrando a sensualidade diariamente. E o mundo, o padrão desse mundo é todo dia virar essa blogueira, de postar ali todo dia a sua sensualidade, mostrar que você está mudando, que melhorou seu corpo, que legal. Mas se apresente de forma digna e santa, homens e mulheres. Tem uns pastores que um dia desse eu fui para um evento, o pastor Massa, o ovo dele estava, irmão, estava pulando da calça, a bola bem grande, Helenis. O cabo vestido com a roupa lá, calça apertada. Seu irmão tinha que pelo menos botar uma camisa que passasse da cintura. É provocante, meu amigo, uma roupa dessa, é ou não é? A irmã, coitada, está ali, o marido nem funciona mais, ela só... Amém. Oh, glória. E assim está caminhando. Temos que caminhar de forma decente, irmão. Tem como sim. Caminhar de forma decente. Não precisa a gente estar no padrão desse mundo, não. É que o pastor fulano, eu quero lá saber do pastor fulano, rapaz. Isso não é um padrão para mim. Meu padrão precisa ser o que a Bíblia diz. Eu não posso gerar sensualidade. Como homem e mulher de Deus, precisamos nos portar com decência. Mas a decência não pode se tornar religiosidade. Como uma vez, numa denominação que eu participei, eu não pude celebrar a ceia porque eu estava com a camisa assim, pronto, desse jeito. Desse jeito aqui. Não, pastor Edinaldo. E eu era pastor, viu? O senhor não pode não celebrar a ceia, não, porque o senhor não está vestido adequadamente. Irmão, me veio uma resposta na ponta da língua assim, subiu o fogo da ira. E eu olhei assim, vai dar a resposta. Aí o Espírito Santo disse: fique calado, vá em casa e troque a roupa. Não escandalize esses irmãos, eles são fracos na fé. Está certo, Jesus. Aí eu fui em casa, botei uma manga longa. Ei, irmão, qual a diferença? Nós não vivemos na primeira aliança, eu não preciso da estola sacerdotal. E não estou vestido de forma indecente. Mas o pior, irmão, era saber que o irmão que disse que eu não podia, na verdade era uma irmã, vivia um caso, um homem. Mas Jesus disse: fique calado, vai lá. E eu
para não escandalizar o evangelho. A religiosidade mantém a aparência de piedade, mas nega o poder transformador da graça de Deus. Porque quando eu era mais novo, na adolescência, eu vi aqueles irmãos, os irmãos indo evangelizar de paletó, de bicicleta, os coitados. Oh, meu Deus. Mas sabe qual é a questão da cauterização da mente? É que tem pessoas que acreditam que sem aquela roupa, elas não estão servindo a Deus. Isso é o maior perigo. Esse é o engano do diabo no coração da religiosidade. Se você não tiver a gravata, você não prega. Se não tiver paletó, você não prega. Ela não pode subir no altar. Irmão, isso aqui não é altar, isso é uma plataforma. Altar é sua vida diante de Deus. Altar é o que você entrega para o Senhor. Muita gente chama púlpito de altar, mas isso não é altar. Respeito o que eles consideram, mas não é altar. Altar é o que no nosso coração estamos dando para o Senhor. Porque é ruim considerar isso aqui altar? É porque está terceirizando sobre alguém. Está terceirizando sobre alguém. E santificando aquilo que não é para ser santificado. O templo não é para ser santificado. Nós somos o templo de Cristo. E não nos preocupamos com a santificação para que Ele habite em nós. Nos preocupamos com o prédio. Por quê? Porque se o prédio for o templo, a joia. Se o prédio for o templo, eu posso viver minha vida secular, como muitos crentes foram ensinados. Minha vida secular é uma coisa, e minha vida espiritual é outra. Não, a vida é uma só. Você tem uma vida só, você já está vivendo uma vida no espírito. E saiba, é eterna. Quando você morrer, o seu corpo, a matéria fica, o seu espírito volta para Deus ou desce para o inferno. Nós só vamos descobrir na eternidade. A vida eterna já começou. A sua matéria vai ser lançada. Quando ressuscitar, vem com o corpo glorificado. Mas quando descansar, ou descansa no Senhor, ou vai para o sofrimento eterno. Então não pode... representa a nova aliança em Cristo. Essa nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. Ele não pode ser contido nos odres velhos da religiosidade. Deus não muda, mas Ele vai se movendo. E Ele vai mudando a nossa mente. Tirando Jesus. Famosa no Brasil todo, tem no Brasil toda essa denominação. Ele foi transformar água em vinho. Ele disse isso numa pregação. Ele disse: pô, Senhor, aí o Senhor me quebra. Porque se a gente está tirando o povo do alcoolismo, o Senhor transforma água em vinho? Mas o que significa transformar aquela água em vinho naquele casamento? Seria a mesma coisa de hoje só ter água e Jesus transformar a água em suco de uva ou suco de graviola ou em refrigerante, qualquer coisa dessa. Mas ele estava mostrando que a nova e sobre a sua igreja. Mas o cara não tem exegese não. Ele não tem hermenêutica. Ele criou a maior denominação, uma das maiores do Brasil,
sem entender João capítulo 2, que Jesus não estava transformando só numa bebida para agradar aquelas pessoas, até porque Jesus não ficava fazendo mágica em lugar nenhum. Tinha gente que pedia a cura e dizia: olha, agora não, vou orar. Você não viu Jesus assim ao bel prazer, com a varinha mágica e transformando coisa, pedra em comida? Não, aquilo foi específico para ficar um entendimento. Nós vamos caminhar para uma mudança. Hebreus 8,13, ele diz: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. O vinho novo é abundante, dinâmica, impulsionada pelo Espírito. Essa vida nova não pode ser limitado por estruturas religiosas mortais. Nós precisamos hoje pedir o vinho novo de Jesus, para nos arrancar da religiosidade. Ore hoje dizendo: Jesus, me mostra se tem religiosidade em mim, se tem coisas que eu pratico que o Senhor até hoje nem queria que eu estivesse praticando, porque eu faço como ato religioso, como eu fui ensinado, talvez pela igreja. Mas você pode ter um ensino errado, irmão, pode ter. Pedro está falando isso aqui em Atos 10, porque ele foi sempre ensinado: isso é imundo, não come. Mas Jesus estava mostrando que não é sobre o que vai comer, é sobre o que ele ia ver, que aquilo que era puro, Jesus estava, e Deus estava abraçando o mundo com sua graça, e aquilo que muitas vezes era comum imundo, agora seria para experimentar algo novo, e abençoar pessoas que não eram abençoadas antes, pessoas que eram consideradas indignas de estar na presença de Deus, pessoas que eram indignas de provar do vinho novo, de provar da nova aliança em Cristo, de poder comer, sabe, desse pão, beber desse vinho. Nem todos podiam, até porque na prática da primeira aliança não era pão e vinho, era o cordeiro, as ervas amargas. As ervas amargas descidas no sal, numa salmoura que você comia para sentir o quê? A escravidão do tempo do Egito, o amargo de viver lá. Mas em Jesus, a Páscoa muda, a celebração do corpo de Cristo muda para pão e vinho, que é uma aliança de alto nível, apresentada por Abraão, quando se encontra com Melquisedeque, que representa Jesus, e ele leva pão e vinho. Baixe sua cabeça nesse momento e comece a orar e pense: Senhor, me mostra se há um caminho mau em mim, há algo que precisa mudar em mim. Você que está em casa, faça essa reflexão também. Senhor, me mostra, Senhor, o que eu preciso mudar, o que precisa ser transformado na minha vida. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir do Senhor. Abre a minha mente, Pai. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso entendimento nesta manhã para compreender o que o Senhor está liberando aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai.